Você sabe como funciona o planejamento sucessório internacional? Não? A partir de agora, no quadro Empresas e Patrimônio, o nosso especialista, Dr. Marcos Hutzen, aborda esse tema agora aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Empresas e Patrimônio. O destaque para as práticas legais adequadas aos empreendedores e suas empresas. Sim, direito empresarial. Essa é a nossa pauta a partir de agora com ele, o nosso especialista, Dr. Marcos Hutzen. Seja muito bem-vindo, doutor, a mais uma edição do Boca aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo certo? É um prazer estar aqui novamente. Olha, a pauta importante, hein? E muito atual que o senhor preparou para a gente. Planejamento patrimonial internacional. Já começo querendo saber do doutor, por que devemos considerar o planejamento patrimonial internacional, doutor Marcos? Quais os principais benefícios e objetivos? O planejamento patrimonial internacional, ele é como se fosse um seguro de vida completo para o futuro financeiro pessoal, né, e da família também. Então é como deixar as malas prontas para uma viagem. Os principais benefícios, né, que podem ser citados assim de maneira geral, obviamente a proteção do patrimônio, né, proteger os bens contra os riscos, como uma estabilidade econômica, políticas fiscais agressivas, né, que temos visto bastante aqui no Brasil. Sim. Divórcios, disputas familiares, crises, né, que o Brasil também sempre está exposto, né. Nós temos aí uma eficiência sucessória, né, que lhe garante que os bens sejam transferidos para os herdeiros de uma forma mais rápida, menos burocrática, né, com menos custos, e também evitando os processos de inventário longos, caros, né, e demorados. Então, em outras jurisdições, isso acontece de uma forma mais organizada, rápida, né. Temos aí também uma certa otimização tributária, né, podemos reduzir a carga de impostos sobre a herança, né, utilizando essas ferramentas internacionais. Existe uma maior privacidade, né, o patrimônio, embora ele seja declarado sim no imposto de renda, né, há toda essa transparência entre os governos, mas de forma pública ele fica mais protegido em relação às informações, ele não fica tão exposto a uma consulta pública, por exemplo, né, não vai aparecer, a não ser no imposto de renda, que ele é um documento sigiloso, né? Claro. Nós temos aí também uma flexibilidade, uma mobilidade. Ele facilita a gestão e a movimentação dos bens para qualquer lugar do mundo. E doutor, existe um momento ideal para se iniciar o planejamento patrimonial internacional? Há gatilhos, situações específicas que acabam indicando essa necessidade, doutor? Quanto antes, né? Obviamente tem alguns marcos aí temporais, né, ou da família, que são importantes de serem observados, mas aí os mais comuns, por exemplo, é o acúmulo significativo de patrimônio. Não precisa ser um patrimônio, né, de super ricos, aquela coisa, né, que a gente vê aí às vezes em filmes ou até mesmo em notícias, né, um acúmulo significativo de patrimônio, recebimento de uma herança, por exemplo, né, ou a venda de uma empresa, se já tem planos de morar fora, né, ou até mesmo quem já mora fora do Brasil, desejo de proteger um negócio ou algum ativo em específico, né, pode ser uma empresa, uma propriedade, alguma coisa nesse tipo. Então, colocando isso num patrimônio internacional, ele fica protegido, né, com leis diferentes das leis do Brasil. Claro. Também é uma preocupação muito recorrente, Solano, em relação à preocupação com a estabilidade política ou econômica, né, do país. Então, até esse é um dado hoje que nós temos observado com essa relação do Brasil, né, com os Estados Unidos, aí com as guerras também, essa variação do dólar que acontece de uma forma muito abrupta, né, se formos ver no longo prazo, quem tem o patrimônio internacionalizado, ele está pelo menos
vamos dizer assim, protegido contra essa variação cambial. E doutor, quais são os riscos aí de não fazer um planejamento patrimonial internacional adequado, doutor? Se não fizer adequadamente, ou se demorar muito, ou se fizer de forma errada, pode haver o que eu comentei antes, que é uma tributação excessiva, né? Acaba pagando impostos muito altos sobre herança e doações e rendimentos aqui no Brasil e também no exterior, né? Que é a famosa bitributação. Temos no Brasil custos elevados com a sucessão, né? E aí o custo também, entenda-se o tempo, né? Para às vezes resolver um inventário. Muitas vezes a questão não é muito complexa, mas às vezes o desentendimento entre os familiares causa aí um processo longo, caro e demorado. Uma das ferramentas hoje mais conhecida é a holding. Ele contribui bastante para essa parte da organização, mas em relação a outros benefícios, né, vamos dizer assim, questões mais refinadas em relação à privacidade, em relação à estabilidade do patrimônio e até de ferramentas jurídicas que não existem no Brasil, o planejamento internacional ele pode proporcionar. A não declaração correta desse patrimônio no exterior, né, para quem reside no Brasil ainda e possui bens no exterior, a não declaração correta disso também pode ocasionar aí multas elevadas, né? Claro. E aí é diferente, por exemplo, de quem, da família, né, ou do cliente que queira sair do Brasil ou fazer a famosa saída fiscal, né? Ele pode fazer a saída fiscal do Brasil, declara que ele mora em outro país, né? Então ele já não paga mais nenhum tipo de imposto no Brasil, somente naquele país onde ele está declarando o domicílio dele, e pode ser também um país onde tenha benefícios fiscais, aí como países que tenham isenção tributária. Perfeito. Para a gente fechar, a gente está no finzinho aqui do nosso tempo, mas eu não quero me furtar de lhe perguntar, doutor, quem é que precisa do planejamento patrimonial internacional? É só o super rico ou para quem tem um patrimônio mais modesto? Para qualquer pessoa que tenha já um patrimônio acumulado, não é um volume tão expressivo assim. Eu não vou citar um volume específico aqui, até para não cometer nenhum deslize, mas, por exemplo, pessoas que já têm algum bem no exterior, né, investimentos, contas bancárias, fazer um planejamento para que se centralize isso numa jurisdição, seja no Brasil, seja no exterior, né, preferencialmente no exterior, em função dos riscos que nós temos no Brasil, né, que são conhecidos de todos. Sim. Também para quem já tem familiares residindo em outros países, que é bem comum hoje em dia, né, os filhos vão estudar fora, acabam ficando lá, e assim por diante, né, ou daqui a pouco a família já tenha o desejo, o plano de mudar de país, né? Ou seja, o patrimônio não precisa ser expressivo, mas ele está indo embora do Brasil. Para quem busca maior proteção e segurança, né? Que é a estabilidade financeira, patrimonial, né? Que o Brasil hoje tem se mostrado um país que oscila muito em relação à segurança jurídica também, né, Solano? Claro. E para quem deseja também simplificar a sucessão. São mais ou menos esses os riscos e esses são os contextos, né, Solano? Muito bom. Já ficamos entendidos de um pouco, né, desse importante tema, o planejamento patrimonial internacional, com o nosso especialista, o Dr. Marcos Hutzen. Dr. Marcos, muito obrigado por hoje aqui na Rádio Bandeirantes e até uma próxima aqui no seu quadro, o Empresas e Patrimônio. Muito obrigado. Obrigado a você, Solano. Um abraço. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!